Oi, Lisa. Então, eu vou ler para você, mas de uma maneira que eu também possa passar para as outras meninas, tá bom? A leitura, talvez eu faça em duas partes, são muitas coisas. Eu fiz uma tradução básica, não vou falar o nome do site, porque não tem nada a ver e tem outras coisas que eu não gostaria que os meus seguidores, os nossos amigos, né, façam uso assim sem estar ainda com a mente preparada. Tá. Vamos lá. O tema é sobre o encolhimento do pênis. Pois é. E antes, como você viu nos meus vídeos sobre o uso errado da energia sexual, eu também falei disso, que houve uma época que eles contaram pra gente, a gente nunca tem certeza de nada. Eles contaram que havia uma época lá atrás, sabe, esse maledito lá atrás, que eles sempre jogam tudo lá para trás, a gente não tem como provar e ficamos à mercê do que eles provam, do que eles dizem, do que eles contam, não é? Todos aqueles personagens do nosso mundo. Pois é, aí eles disseram que lá atrás houve uma época que a procura era por homens de pênis médio e pequeno, não eram homens de pênis grandes. Aí lendo isso aí, eu me lembrei de já ter lido também um artigo que dizia que o pênis do homem foi crescendo, foi desenvolvendo com o passar do tempo. Outros já disseram que não, sempre houve essa variedade de pênis grande, pênis pequeno e tal. O importante é deixar todo mundo confuso e ter provas, a prova disso, né, do pênis grande, a prova do pênis médio ou pênis encolhido, o que fosse. É muito importante que eles nos deixem confusos, sem saber quem realmente está dando a afirmação verdadeira. Mas, como todos eles disseram que foram cientistas, foram especialistas, estudiosos, sei que, então a massa fica sem saber realmente no que acreditar. Na verdade, a massa acredita em tudo. Um pouco de tudo. Um grupo puxa o saco para um lado, outro puxa o saco para o outro, não é? Mas vamos lá. Ela diz assim, ó: estamos a livrar-nos de nós mesmos. Estamos nos matando. A poluição está encolhendo os pênis humanos. Será o fim da humanidade? O fim da humanidade pode estar chegando mais cedo do que pensamos, graças aos produtos químicos desreguladores de hormônios que estão dizimando a fertilidade em todo o mundo a um ritmo alarmante. O contato em massa com plásticos é um risco há muito subestimado. Caso você precise de outro motivo para se preocupar com a crise climática, descobriu-se que a poluição diminui o pênis humano. Estudos anteriores alertaram que a contagem de esperma dos homens caiu drasticamente no mundo ocidental. Pesquisadores, avaliando os resultados de quase 200 estudos, concluem que a contagem de espermatozoides caiu pela metade em homens da América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia em menos de 40 anos. Ao examinar a exposição a poluentes em humanos, os cientistas se deparam com dois produtos químicos em particular, fitalatos e bisfenol A. É particularmente arriscado para as crianças ingerirem grandes quantidades de produtos químicos plásticos, porque muitos plastificantes e também o bisfenol A têm um efeito semelhante ao hormônio feminino, estrogênio. Anos atrás, descobriu-se que os chamados plastificantes, como os fitalatos, danificam o fígado e o esperma. Depois eu vou ver o que é esse plastificante na tradução. A impotência, como resultado disso tudo, já foi comprovada cientificamente, mas o grande colapso só acontecerá na próxima geração, quando as crianças, alimentadas com mamadeiras, com esses plásticos, crescerem e quiserem ter filhos. De acordo com os cientistas da época, o plastificante é inevitavelmente ingerido quando se dá comida para os bebês, que é retirada da mamadeira, que é colocada, da mamadeira de plástico ou das embalagens, certo? Mas, embora os perigos sejam bem conhecidos, essas substâncias nunca foram proibidas. Agora, um importante epidemiologista e cientista ambiental investigou a ligação entre produtos químicos industriais e comprimento do pênis, descobrindo que nosso mundo moderno está alterando o desenvolvimento reprodutivo humano e ameaçando o futuro de nossa espécie. Nós estamos nos exterminando. Puxa!
Vocês acreditam que eles continuam fazendo isso com a gente? Nos culpando e nos mostrando como se todas as coisas ruins acontecem e aconteceram por nossa causa? Não aceitem essa culpa, não aceitem esses erros que estão impondo a todos nós. Não fomos nós, não somos nós, são eles. Só porque se parece com a gente, só porque está no meio de nós e são ditos como humanos, vocês devem sentir que não são. Vocês devem reconhecer e identificar certos fatos, acontecimentos e historinhas que não fazem parte de nós. Escutem o coração de vocês. Sabe aquela luzinha humana verdadeira que está ali no coração de vocês? E todo esse pacote de emoção? Isso tem que dar resposta a vocês. Não são humanos. Não somos nós. Não é você, não sou eu. Bom, aí eles disseram que não foram proibido essas coisas. Claro que não. Aqui dentro do sistema, nada de ruim é proibido realmente. Vejam, eles colocam alguns metais, dizem, né, que estão no mar, que os peixes absorvem isso, ou se alimentam de alguma coisa com esses. E depois a gente come, então a gente também está recebendo isso dele e tal. E aí os órgãos competentes dizem que até um certo limite é aceitável. Desde quando é aceitável qualquer coisa que nosso corpo não produziu ou não produz naturalmente? Não é aceitável. Qualquer coisa que venha de fora, que não foi nosso corpo que produziu e que ele precisa e ele sabe para que serve, não é aceitável. Assim como outras coisas. Olha só, uma coisa fora desse assunto, as trilhas químicas, que até hoje a gente não sabe o que é, eles não proibiram. E eu já expliquei em vídeos antigos por que eles não proibiram. Quando se passa um avião no céu, não dizem que tem um radar imediato, capta, né, detecta e manda outros jatos atrás dele? E por que a gente não vê? Esses aviões que a gente vê passando são o quê? De verdade? Mentira? E por que ninguém para? Por que ninguém proíbe? Por que não dão importância a essas coisas? Porque talvez não são importantes de verdade. Talvez não existam como nos falam, só querem nosso medo. Bom, mas vamos seguir aqui nessa minha leitura e vocês não reparem que a tradução foi aqui básica do Google. Eu fui tentando lembrar se tinha algumas palavras muito modificadas. Vou procurar esse plastificante que eles falaram, que eu tô achando que tem outro nome. Bom, eu já encontrei aqui o que pode ser este plástico que eles estavam falando, né? São produtos de materiais não naturais, né? Então aqui também está falando dos fitalatos. Acho que todo mundo já conhece essa história do fitalato e do plástico da mamadeira, dos refrigerantes, porque anos atrás eles bombardearam a gente com essas informações dos perigos dessas substâncias nos plásticos e etc. Colocaram os doutores deles, sabe, aqueles leitores de script falando sem parar, para que todos nós tivéssemos muito medo, corresse atrás dos suplementos e dos cuidados que eles queriam que a gente tivesse, o comportamento que eles querem que a gente tenha diante dos medos que vão nos jogando, das informações que querem que a gente tome como verdadeira. E não se esqueçam, informação não é sinônimo de verdade, é apenas uma informação e todos devem matutar, analisar, esmiuçar bastante todas as informações. Aqui diz, os fitalatos são um conjunto de substâncias capazes de tornar plásticos rígidos em plásticos maleáveis. Nos cosméticos, eles são responsáveis pelos brilhos, pela fixação da cor de esmaltes e permitem que perfumes durem mais tempo. Em outros produtos, tanto para adultos como para crianças e bebês, como nos hidratantes, spray de cabelo, sabonetes líquidos, antitranspirantes, desodorantes, condicionadores e shampoos, os fitalatos dão aquele aspecto líquido ou de cremosidade. Olha que perigo, já não basta as roupas, os tecidos de cama, tudo feito com plástico, e eles ainda lançam esses aí. Mas, como eu disse, pode ser que eles não iriam fazer mal pra gente, mas passou a fazer mal assim que as nossas mentes aceitaram, tiveram medo. A gente entregou as nossas mentes, então elas foram controladas. Tudo que a gente vive hoje em dia, a gente vive porque a gente não sabe a verdade e temos medo de não fazer o que eles falam ou seguir o que eles falam. Uns anos atrás eu comentei em vários vídeos meus que coisas que lá atrás eram ditas
teorias e outras coisas mais funcionaram. Depois vieram outros cientistas e outras pessoas qualificadas do sistema para dizer ao contrário e até negar algumas coisas que foram garantidas, que era o que fazia as coisas funcionarem. E essas novas coisas funcionam. Então, eu queria que as pessoas pensassem, por que aquelas coisas lá atrás funcionaram? Por que elas influenciaram as nossas vidas, não é? A mesma coisa de hoje em dia. Tudo que eles nos falarem de doenças, de problema, de certezas, como é que é o nosso corpo, como é que o corpo funciona, vitamina, essas coisas todas, vai funcionar porque nossas mentes não sabem a verdade e nós ficamos muito confusos. Então, quando eu converso assim no privado com meus amigos, eu falo assim, olha, a gente vai conversar de uma maneira que vocês têm que entender. São coisas que contaram pra gente, são coisas também que as nossas mentes ainda não sabem fazer diferente. Por exemplo, eu sei que pode ser tudo mentira, tal, mas eu não consigo sozinha quebrar essa roda dessa mentira. Eu precisaria de outras mentes, mas está muito distante ainda de que outras mentes desejem esse movimento verdadeiro, sabe? Se libertar e procurar mais dentro deles do que dentro do sistema. Bom, então, para vocês, né, você e todos os outros que eu converso assim, privados, amigos, e têm interesse por esses assuntos, eu quero sempre que a mente de vocês fiquem atenta. Nós vamos ler, vamos falar das coisas que eles querem e também do que nós entendemos. Não adianta que eu saiba se as coisas não vai funcionar, mesmo que eu saiba que ela funcionaria diferente, ela não vai funcionar, porque as mentes já estão sustentando aquela tal verdade que o sistema colocou na cabeça de todos nós. Ele coloca de uma maneira que seja real através de fatos, de provas, de doenças que eles criam e coloca primeiro as pessoas dele, depois coloca em nós, todos da massa. E assim ele tem aquela prova que é palpável, que a gente pode dizer, a gente pega na doença, a doença está com a gente está sentindo, a gente vê outras pessoas morrendo, passando mal, tal. E daí fica uma prova assim bem sólida, certo? Coloca essa palavra por enquanto. Fica assim uma prova sólida, verdadeira aos nossos olhos. E tem outras maneiras dele fazer essas coisas continuarem através de informações que eles vão dando, bombardeando as mentes das pessoas através de filmes, séries, livros, dando testemunho da vida dessas pessoas dele, desse catálogo de personagens que ele tem com títulos de superioridades ou de fama. Não somente os títulos de superioridade é dado às pessoas dele, mas também a fama, né? a beleza, o conhecimento ou o que mais? A feiura, a maldade extrema, todas essas coisas também são os personagens dele, os grandes psicopatas, os grandes criminosos, todos foram dele. Pessoas do sistema e pessoas das pessoas dele também. Aquela escadinha que eu já expliquei para vocês. Pois bem, então há várias maneiras dele deixar as nossas mentes sustentando o que ele quer, construindo ou desconstruindo o que ele quiser, promovendo o que ele quiser. Para tudo ele precisa das nossas mentes, então ele joga muitas informações que às vezes pega mais em alguns grupos, mais em algumas pessoas, mais em algumas etnias, mais em algumas culturas, mais em algumas nacionalidades, assim vai, gente. Mas é importante ele jogar essas informações. As informações não quer dizer que é verdade, mas serão verdade se ele colocar como verdade, tiver os testemunhos, as provas, sabe, aqueles intérpretes que eu já falei deles, né? Passando essas informações, explicando e bombardeando e obrigando as mentes das pessoas a decorarem nas escolas, né? Vão estudar, os profissionais vão estudar tudo isso aí e vão repassar e vão tratar as pessoas de acordo com aquilo que o sistema deixou. Muitos dos nossos que se formaram, né, e têm diplomas, tal, eles pensam que eles têm o conhecimento total do sistema. Eles não têm. O sistema não deixa ninguém saber mais do que é preciso para que faça o que ele quer, que as pessoas trabalhem, que as pessoas
consigam fazer o que eles querem, assim, em todas as áreas, na medicina, nas escolas, o professor, né, ele vai aprender aquilo que ele tem que ensinar, o médico vai aprender aquilo que o sistema naquela época quer que ele saiba dar aquela cura temporária que eu já expliquei para vocês, a mais temporária e aquela bem curtinha, bem temporária, bem curta, né? Então, é muito importante para ele pegar nossas mentes e bombardeá-las com as informações. Dessa maneira, então, ele tem vários meios, né, para ficar mantendo essas informações nas nossas mentes, fazendo com que elas influenciem as nossas vidas e que algumas delas se tornem, assim, tão necessárias que a gente pense que nada vai funcionar se nós não seguirmos todas as informações ou tal conhecimento dessas informações que o sistema vai passando e assim por diante, coisas que vocês já podem pegar nos vídeos antigos e consultarem. Então vamos voltar aqui para o nosso papo sobre o encolhimento dos pênis. Aí voltando àquele papo de que eu falei dos artigos que eu li sobre uma época queria pênis menor, como se fosse a produção, né, de uma firma, de uma fábrica e uma moda, que aí eles podiam lançar, agora a moda é pênis pequeno, todo mundo vai querer pênis pequeno, aqui a moda agora é pênis grande, todo mundo vai querer pênis grande, não é? Então, é absurdo isso, mas é assim que foi colocado, né? E as pessoas, elas não param para pensar, poxa, mas como é que pode ser isso, né? Como que eles podem lançar? Mas até hoje a gente vê eles fazendo isso com os padrões de beleza, obrigando pessoas mais cheias, né, a usar modelos que não fica bem a elas. Uma mulher de seios grandes, colocar muito babado, vai chamar mais atenção para aqueles seios fartos, vão ficar maiores ainda, e assim vai. E essas explicações eu vou pular porque eu já também dei em vários vídeos antigos. Mas os padrões são muito importantes para ele em todas as áreas, em todos os jeitos, em todo ensinamento, em tudo que eles nos passam, eles lançam padrões para a gente seguir, porque ele manipula, né, a todos nós através desses padrões. Aí eu falei em um dos meus vídeos, imagina o mal que faz as pessoas, homens que nasceram com pênis menor. Eu creio que os seres humanos não teriam essa diferença de pênis maior, grande, não. Isso aí tudo foi manipulação deles também. Ou seres humanos muito maiores que o outro também. Tudo isso foi uma manipulação para ele fazer as historinhas dele de gigante, de nanismo. Nanismo também é a criação dele. E, nossa, gente, é muita mentira, é muita manipulação. A mentira não é de que não haja pessoas nanicas ou com problema, eu mesma sou muito baixa, não é que não existe, existe. A mentira é dizer que é natural, que foi da vida espontânea. Essa é a grande mentira do sistema, é quando ele afirma e coloca suas pessoas, suas coisas, suas provas, nossa, infinidade de gente, né, para testemunhar através do tal conhecimento e das provas do passado, que é assim, que existiu, que era, essa é a mentira dele. Mas como que a gente vai desconstruir essa grande mentira se as pessoas nossas creem veementemente em todos esses livros, em todas essas provas, em todos esses grupos, essas áreas, essas ciências e tudo mais que ele tem para manter os nossos diplomados, nossas pessoas bem instruídas, né, crendo e suportando esse sistema todo. É um mundo de coisas, uma atrás da outra, uma dentro da outra, e viver aprisionado aqui. Para se libertar realmente é muito difícil para aquele que quer manter alguma bagagem, porque tem que largar tudo. Como é que ainda vai embora? Não, então eu vou largar essa mala grande aqui, mas eu vou levar menor. Não, você não pode, você tem que sair da... então eu vou largar essa menor aqui, mas vou pegar uma pochete. Não dá, tem que sair completamente sem nada dele, é vazio dele mesmo. Aí você já viu, né? As pessoas se não, mas isso aqui é legal, isso aqui é gostoso. Essa aqui é que tem a verdade. Eu estou com as pessoas que têm a verdade. Essa historinha aqui tem que ser verdadeira. Não, não pode ser mentira. Não, eu vi as provas, eu vi as pessoas que sabem a verdade, que estão provando essa verdade.
ficam todos divididos. E é isso que o sistema quer: divisão, separação. E elas vão defender e carregar essa bagagem. E se aparecer outras bagagens parecidas, elas vão pegar também. E se provarem que essas bagagens são as reais, as verdadeiras, únicas, nossa, melhor ainda. Então agora eu vou ler alguns comentários e eu sei que vai ficar muita coisa para ler e eu vou passar em 2 partes, 3 partes. Isso vai facilitar também a compreensão, porque se eu jogo tudo de uma vez, para vocês ficarem pensando, você e os outros que eu vou passar, vai ser muita coisa. Então se eu jogar pouco e dar um espaço, você vai ter aquela chance de ficar ali refletindo, analisando, matutando, né? Uma pessoa acha que o fato do pênis estar encolhendo vai ajudar os homens a repensarem suas atitudes. A outra disse que, dada a superpopulação bruta, a redução da fertilidade, né, desta espécie é provavelmente o menor dos problemas. E que ela acha que foi a própria natureza que está fazendo isso. Uma outra pessoa disse que isso é parte da agenda desses que estão manipulando os alimentos, né, que são responsáveis pela qualidade na indústria alimentar. Uma moça disse: desculpe-me dizer isto, mas acho que somos os culpados por isso. E agora as boas notícias: a Terra pode sair-se bem sem nós. Isso é porque as pessoas realmente estão convencidas de que nós, humanos, somos os culpados. Não fomos nós que fizemos todo o mal aqui acontecer e continua acontecendo. Porque eles garantem que aqui só há nós, os humanos. Os humanos verdadeiros são tão maus, né? Com todo esse pacote verdadeiro de emoção, e nós sempre pendemos mais para o lado mal, não é? Faz parte mesmo dos seres humanos com um pacote de emoção. Sabe o que é emoção? Você sabe como isso mexe comigo, mexe com você que é verdadeiro? A gente não consegue se conter, isso atrapalha até a gente a ter umas decisões que seria assim para nos livrar de algumas coisas ou pessoas, e a gente não sabe por causa das emoções, e eles vêm falar que somos nós os culpados. É porque os homens maus que estão aqui entre nós são considerados humanos também. Mas vamos adiante. Os cérebros têm encolhido muito antes, disse outro. É por isso que existe a mídia, a nova ciência da religião, medicina unilateral e indústria animal. Outra pessoa disse: portanto, provavelmente é bastante lógico que isso aconteça em algum momento se a pílula e similares não puderem ser filtradas da água. E toda mulher que toma pílula, né, quando ela faz pipi, né, na sua urina, em um banheiro conectado ao sistema de esgoto, todos esses hormônios femininos vão para esse sistema de água, que todos nós reintroduzimos quando elas estão limpas e tratadas e volta para as pessoas. E ela acha que é por causa do estrogênio que fica nessa água aí, que volta, a gente faz pipi, eles jogam fora essa água, tratam, a água volta, então a gente nunca se livra desses hormônios, né? E ela acha que aí então o pênis encolhe, o peito incha, e fica parecendo uma mulher, o corpo masculino. Uma outra, ela disse: eu acho que é a mudança climática. A poluição é uma das questões mais importantes. E aí já vem um outro grupo que acredita nessa coisa que é a natureza que faz isso e tal. Não penso assim sobre a extinção. A Mãe Terra está a sofrer de superpopulação neste momento. Esta também é a razão pela qual é muitas vezes construída a altura. Há uma pessoa que acredita mesmo nessa superpopulação. Uma brasileira disse: as pessoas de pele branca estão sendo extintas, ao contrário de muçulmanos, africanos, Ásia e Brasil. Bom, eu não entendi muito bem o comentário dela, mas foi uma brasileira mesmo. Então o norueguês disse: olha, eu já li isso há 30 anos atrás. Pênis de crocodilos se encolheram e ficaram retraídos naquela época já. Uma outra pessoa disse: desde 1973, a taxa de natalidade tem vindo a diminuir em todo o mundo. Nos últimos 30 anos, já diminuiu 30%, ou seja, a ascensão da população mundial tem vindo a abrandar há muito tempo. Mesmo na Índia, a taxa de natalidade está agora em 2,02, o que significa praticamente o fim do crescimento populacional lá.
O único continente onde a taxa de natalidade ainda está bem acima da taxa de preservação é a África, mas mesmo lá caiu de 6,7 para 4,4 nos últimos 30 anos. Considerando a esperança de vida e o fato de que este continente é o menos povoado, mesmo este 4,4 não são preocupantes. A fertilidade de uma espécie é sempre diminuída à medida que a população aumenta. Esta é uma lei da natureza muito observada. Alguém começou a rir e falou: olha, agora deixe-nos acreditar que as embalagens de plástico são as culpadas pela infertilidade. Depois ela diz: essa lei da natureza também foi observada em epidemiologia, por exemplo, do ebola. Isso ficou muito vívido. Mais uma outra pessoa: melhor para a Terra não precisa de humanos. O fim está próximo. Aí, finalmente alguém diz: o que o tamanho do pênis tem a ver com a qualidade do espermatozoide? Estranha conclusão científica. Então, uma outra pessoa disse: talvez seja por causa da profundidade. Aqueles corredores espermatozoides que chegarem primeiro terá mais chance de ser meninas, né? Das crianças se tornarem também mais dotadas ou mais bonitas e inteligentes. Como que os cientistas podem provar essas coisas, gente? Como que ele pode saber qual que é o primeiro, qual que é o escolhido, né? Talvez os cientistas do sistema, porque os nossos não têm como fazer isso. Talvez porque há um outro tipo de controle que a gente não saiba que está acontecendo em nossos corpos por alguma coisa que o sistema nos fez ingerir há muito tempo. Lembra do que eu falei? Para que foi criada maternidade, hospitais, e o controle de natalidade e tudo isso? Para eles terem nossos corpos nas mãos deles. Uma outra pessoa falou assim: o artigo é muito importante e bom, mas ei, deixe de ser chato, não vejo nada da descrição explicando por que os pênis, o pedaço de carne que geralmente balança, ou seja, não os testículos, ainda mais parecido com árvores, ficam menores. Os espermatozoides tornam-se menos ou inúteis, mas isso não significa que o dispositivo de transferência de esperma encolha, não é? Qual é a parte enganosa desse tópico? Qual é o mais importante? Menos esperma não significa torneiras menores. Ou seja, menos esperma não quer dizer que o pênis fique menor. E ele disse: você pode ter um monstro de pênis e apenas 3 espermatozoides pendurados em seu saco que são inúteis. Então, qual é a ligação do pênis diminuir, afetar a parte, né, onde estão os espermatozoides? Então eu vou dar uma parada aqui para falar uma coisa para vocês. Então eles disseram que os pênis estão encolhendo. Qual é o critério que a natureza usa para diminuir o pênis? Quais são as pessoas que ele escolhe? Por que não todas de uma vez? Por que até hoje nós encontramos ainda homens com pênis exagerados, né? E todos os filmes, livros, séries e o que mais tiver faz com que essas pessoas se sintam especiais, quando na verdade não deveriam se sentir especial. Não adianta ter um pênis imenso que ele não vai ficar dentro da mulher. E isso aí é só na cabeça das pessoas, que tem que ser muito grande. Não precisa ser muito grande, precisa ser eficiente. É o homem saber usar o pênis dele. A maioria dos homens com pênis grande, eu já falei para vocês em outros vídeos meus, eles esquecem de tocar mais a mulher, de dar mais carinho e proteger. Eles ficam um pouco egoístas, porque eles se acham, né? Nossa, eu tive muito contato com homens de pênis muito grande e foi assim um pouco desapontamento. Inclusive o pai de um dos meus filhos tinha um pênis exagerado. Quando eu era mais nova eu achava que isso era legal. Então uma outra pessoa disse: enquanto africanos, asiáticos e indianos produzirem filhos suficientes para serem chamados de coelhos do Homo sapiens, certamente não precisamos nos preocupar com o fim da humanidade. E ele disse: para mim essa notícia é uma fake news. Então estamos perdendo tempo aqui conversando sobre isso.
Ele já está ficando mais próximo, porque sempre pode haver essa falsidade nessas notícias, porque são jogadas para esse propósito. Primeiro você fica focado nisso, preocupado. Algumas pessoas que não têm a capacidade de matutar, de refletir, de analisar as coisas, elas já tomam aquilo como verdade, vão repassando e se torna uma verdade depois, não é? O sistema tem nos dito que a infertilidade que começou de uns anos para cá se deve a plástico, se deve a tecido, a substância que estão nos tecidos, na água, nos alimentos, etc. Isso aí é o sólido que a gente vai trabalhar, né? Então vamos parar agora de comer isso, aquilo, vamos purificar nosso corpo, vamos alcalinizar, vamos fazer tudo isso que eles estão pedindo para a gente fazer. Porque vai funcionar, porque o sistema quer que funcione para algumas pessoas. Mas a causa verdadeira de qualquer coisa que aconteça aqui é porque ele decidiu. É uma nova narrativa, novos cenários que ele quer introduzir, novas histórias, novos scripts para todos nós. Ele não quer mais que seja como era antes, então ele precisa fazer. Além dele forçar, fazer, manipular e conseguir o que ele quiser, pelo medo ou fazendo a gente aceitar de bom agrado, ou porque a gente está iludido que vai ser bom, alguma coisa ele faz sempre para conseguir o que ele quer, os resultados que ele precisa, a gente aceita, gente. Aceitando, você consciente ou não, é aceitar, não é? Mas é aceitar porque foi forçado, não interessa. Aceitou, a mente aceitou, então ele toma posse. E quanto à infertilidade, há vários meios dele nos fazer mais infértil e também uma época que ele queira que sejamos mais fértil. Tudo ele pode nos manipular. Nossos corpos estão nas mãos deles, nossas vidas estão nas mãos dele, nossas mentes estão nas mãos dele e de todos eles que servem a esse grande sistema. E eu não estou falando de sistema de Matrix, não, gente. O sistema que eu estou falando não é nada disso aí. Vocês precisam conhecer meus vídeos e entender. Vídeos antigos até agora, certo? Então, há muitos meios dos médicos tocarem vocês, fazerem coisas para que a gente fique infértil. Depois ele pode achar um culpado, o sistema sempre vai achar um culpado, né? Um agente agressor. Nunca vai ser ele, nunca vai ser que houve um plano ali para que as pessoas não ficassem tão férteis, né? Quando eu falar médicos, eu estou querendo que vocês pensem que os médicos são apenas um meio que chega até a gente. Por trás dos médicos estão outras pessoas, outros órgãos, outros poderes, outras ciências, que são essas as que movem as coisas de verdade. Os nossos médicos, eles apenas são o quê? Marionetes, servindo a eles também, como todos nós. Há médicos deles entre nós? Claro que há. Há todo tipo de gente dele entre nós. Agora, afirmar neste momento qual é o agente verdadeiro que fez isso, não dá. Teríamos que sentar muito, conversar muito sobre isso, todos juntos, várias mentes pensando, porque ele jogou assim, ele abriu um leque de possibilidades de coisas pra gente. Mas isso não quer dizer que é a verdade. Isso é o sistema, ele sempre faz isso, ele abre aquele leque de coisas, ele vai jogando aquelas informações. Informações não é verdade. Isso, as pessoas pensam assim, uma informação dada por um agente do sistema, né, com um título adequado, um doutor, um historiador, um cientista, então é verdade. Não é. Informação não é sinônimo de verdade. Informação é só informação. Então, vocês se preocupem em pegar qualquer que seja a informação, mesmo que esteja num site que você acha que é assim, confiável, em pessoas que são confiáveis, principalmente se for atores, atrizes, famosos, futebolistas, o que for, gente, desses personagens do sistema, ou mesmo youtubers, e mesmo que eles mostrem livros, documentos, tomem cuidado. É isso que o sistema quer, que a gente sempre dê a eles a nossa fé, a nossa credibilidade, que a gente confie neles. Se essas substâncias fazem esse mal para a gente, talvez seja outra coisa, dentro de outra coisa, que nem mesmo esses aparelhos que os nossos pesquisadores usam para estudar, né, na universidade e tal, possam mostrar. Porque é secreto. Essa é uma informação secreta do sistema.
Isso não quer dizer que é uma verdade para gente. Então, ela não vai ser mostrada, é um segredo do sistema. Pode estar ali, ó, debaixo do nosso nariz, a gente não está vendo, porque ele abriu aquele leque de coisas, ele jogou os personagens, que é para passar, repassar, e ainda faz a nossa gente ficar repassando, ficar falando, e vai ter a distribuição dessas informações em outros meios, em outros jeitos, 1000 maneiras, 1000 coisas, e vai encher a cabeça de todo mundo com isso. Além disso, eles têm acesso a nossos corpos, pela comida, pela água, pelos tratamentos que a gente fizer, quando vamos aos médicos, quando estamos doentes. Às vezes você está doente de uma coisa, você vai receber alguma coisa ali, o seu nome está lá. O sistema tem um outro jeito de controlar a gente não sabe. Então, os médicos talvez nem tenham culpa, os nossos médicos. Ele vai passar seu remédio, ele tem que anotar quem tomou aquele remédio, a que hora e tal. Aqui na Alemanha é assim, ó, o meu médico, ele diz assim, esse remédio aqui você vai ter que esperar 3 dias. Quem me garante que ali, todos que estão sabendo, né? Não as pessoas nossas, gente, entendam isso. Ela precisa desse remédio. Então, todos os remédios que vêm para mim já tem alguma substância que não pode ser vista, não pode ser trabalhada em laboratórios comuns, onde pessoas normais comuns usam. Eu sei que é loucura, é só para a mente de vocês se movimentarem. Não é assim, mas a mente de vocês tem que ter algo para sair dessa coisa certinha que o sistema deu, assim, olha, tá aqui bonitinho, ó. Lê isso aqui, escuta isso aqui das minhas pessoas, dos meus livros, dos meus profissionais, tal. E acredite, e valorize, e dê crédito, e promova, não é? Então, algumas coisas precisam ser ditas de maneira, às vezes, loucas, para que a mente se movimente. Dê uma ideia, dê uma coisa, puxa outro pensamento, mas poxa, eu entendi o que ela quer dizer. Eu entendi o que ela quer nos explicar sobre movimentar a mente. Tá certo? Movimentar a mente tem outros sentidos que eu vou explicando mais para frente, mas eu já tenho tentado fazer isso há alguns anos, não é? Com vocês. Quando eu digo assim que a gente tem que ter alguma outra coisa para movimentar o nosso mental, não quer dizer que você precisa escutar todo tipo de loucuras loucas mesmo. Quando eu passo para vocês alguma informação, alguma coisa que alguns pensam que eu estou passando uma crença, não estou passando uma crença porque eu sempre disse para vocês manterem a mente de vocês só conhecendo, não é? E já ensinei como fazer isso. Então, o que tem que pensar é ouvir o que eu estou falando e deixar a mente de vocês ouvirem. A mente não distraída, aquela mente que está se privilegiando a um verdadeiro despertar e pegar essa informação e saber o que fazer com ela. Então, não são todas as mentes que vão fazer isso. Então, quando uma pessoa quiser fazer você se movimentar, ela pode dar uma coisa errada para fazer você se movimentar dentro da prisão das coisas aprisionantes que o próprio sistema dá. É um tipo de movimento também. O que ele sempre fez com a gente foi movimentar a gente todos para dentro do cercadinho dele. Quando a mensagem me dá alguma coisa para eu passar para vocês, eu estou passando um movimento, mesmo que às vezes venha meio estranha, principalmente porque as pessoas nem me acompanham direito, não conhecem a mensagem, não é? Então tudo vai soar estranho. Aqueles que já estão acompanhando há muito tempo, e mais ainda aqueles que conversaram comigo pessoalmente, que tiraram algumas dúvidas, eles vão compreender muito mais do que aqueles que só ouviram assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ainda se misturando com coisas de outras pessoas, misturando com as coisas que o sistema deu, com as informações e crenças e todas as historinhas do sistema que já estavam como grilhões nele, né? E eles aceitaram e aquilo lá para eles era verdade. Aí começa a comparar, começa a brigar com a minha mente, começa a brigar com a mensagem. E então, para você movimentar a mente, não é qualquer coisa. Mas vamos falar mais sobre esses movimentos e o que devemos usar e que não é qualquer coisa e não é qualquer um que vai poder passar isso, não é qualquer pessoa. Quando você entender o que eu quero falar, você mesmo vai dar esse movimento para você, vai ser automático, você mesmo vai movimentar sozinha. Mas você não pode pensar que é o sistema que vai te dar isso, ou pensar que são as pessoas dele. Não, eles vão tentar sempre te dar um pouquinho do que eu estou falando e depois enfiar as coisas do sistema para te manter aprisionado. Você nunca se descola, você vai estar sempre colado
dentro deste mundo de mentiras, de falsidade, de ilusões que dão às mentes aprisionadas a sensação de verdade, de realidade, veracidade, e aí as mentes, pronto, ficam ali crédulas, né? Acreditando, promovendo, mantendo, sustentando, etc, etc. Então, esse tipo de notícias tem um monte. Eu poderia ficar aqui com vocês lendo várias delas que estão pela internet, enganando as pessoas, tomando o tempo delas, preocupando as pessoas, tornando elas confiantes nesses assuntos, fazendo influenciar a vida delas, né? Aí homens preocupados, jovens preocupados se meu pênis vai encolher, se o pênis já não cresceu ainda porque ele é adolescente, ele já vai estar preocupado. Meninas vão começar a valorizar mais o menino com pênis grande. Às vezes o caráter da pessoa ali, uma pessoa maravilhosa, e ela vai perder essa chance porque ela está seguindo os padrões que o sistema já está jogando. Ela tem que ter pênis grande, tem que saber fazer essas posições que se aparecem na pornografia, o homem tem que te olhar dessa maneira, o homem tem que fazer tudo isso aí para o quê? Mexer com a nossa energia sexual, fazer-nos usá-la de maneira errônea, de maneira errada. Esse ano de 2022 está muito complicado, não tá? Mas outros anos também pensamos que estavam complicados. E estavam. Mas a gente superou, não foi? A gente superou. Então, vamos juntas superar esse aqui também. E não se esqueçam do que eu já falei para vocês. A maioria desses comentários são feitos pelas pessoas deles mesmo ou pessoas nossas agenciadas. As agências são deles. E pessoas que trabalham lá podem ser as nossas manipuladas, que se tornam traidores da nossa humanidade por repassar essas informações, certo? Consultem os vídeos antigos para vocês terem ideia melhor do que eu converso com vocês. Até a próxima, Lisa, e a todos que ouvirem. Fiquem todos bem.